Então, é bem interessante quando a gente para olhar a questão do envelhecimento e quando a gente olha para a questão do envelhecimento pensando, né, na Baixada Santista, né? A Baixada Santista, a quem você pergunta, as pessoas falam, eu quando envelhecer quero ir morar em Santos, não importa se é do interior, de São Paulo capital, pessoas de outros estados querem vir morar em Santos, porque Santos tem essa fama, esse reconhecimento por ser uma cidade litorânea, por ser uma cidade plana, por ter muitas atividades voltadas para essa população. Então, chama atenção. Mas acho que tem alguns aspectos que são bem importantes da gente levar em consideração, que será que todo mundo que envelhece em Santos tem o mesmo acesso, as mesmas possibilidades? Estou falando de acesso de saúde, acesso à questão da assistência social, acesso à cultura, à arte. Acho que isso é mais importante. E para a gente poder avançar em relação a isso, não basta, como é que eu posso dizer, serviços ou atividades oferecidas separadamente, sem ter um preparo, sem ter como é que eu posso dizer, um relatório, um estudo para tentar realmente conhecer no detalhe como se vive o idoso que mora na Baixada Santista. Porque é muito fácil você olhar para Santos como uma cidade boa para se envelhecer quando você tem um bom poder aquisitivo, um bom poder econômico, quando você tem disponibilidade de ter acesso a todos esses equipamentos que eu estou falando, né, de saúde, sociais, de lazer, de cultura, de arte. Mas e para outras pessoas? Então, esse estudo, esse levantamento na cidade, no município, na Baixada, a gente não tem. Então, o que a gente tem são ações pontuais, né, que vão sendo oferecidas, muitas pela prefeitura, mas a gente nunca teve um estudo que pudesse nos mostrar, nos dar um retrato dessa situação. Uhum. A gente imagina que não se envelhece da mesma forma, né? Quem envelhece na ponta da praia é diferente de quem está envelhecendo na zona noroeste ou na região dos morros, por exemplo, e o poder público precisa olhar melhor para isso. A gente tem a política, o Estatuto do Idoso, mas a gente ainda não tem uma política consolidada para dar conta dessas outras questões. Uhum. A população de Santos, ela precisa se mobilizar muito mais, a gente precisa trazer essa discussão do envelhecimento não apenas para as pessoas que já têm 60 anos ou mais, mas trazer essa discussão para as crianças, para as escolas, trazer essa discussão para o público jovem, nas outras escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades. Na própria Universidade Federal de São Paulo, aqui no campus da Baixada Santista, a gente tem a Universidade Aberta da Pessoa Idosa, que é uma excelente oportunidade para aproximar o idoso que se aposenta da universidade, dessa troca intergeracional, para que as outras pessoas que circulam nessa universidade possam ter uma outra leitura do idoso, de que todo idoso não aprende mais nada, que idoso fica em casa, que ficar idoso é sinônimo de doença, de incapacidade. E a gente precisa trabalhar nessa desconstrução, mas a gente também precisa ampliar essa conscientização. Então, as pessoas precisam ter clareza, enquanto são crianças, enquanto são adolescentes, que elas também vão envelhecer. Que lugar é esse que eu quero viver? Hoje é o meu pai que vive, meu avô que vive, é ele que está tendo algumas dificuldades, mas daqui a pouquinho, se você envelhecer, vai ser você. Sim. Você quer viver da mesma forma que ele? Algo planejado, né? Algo articulado, né? Articulado, inclusive, como você está falando, com as escolas públicas, atividades que diminuam o preconceito, né? O estigma do idoso, porque quando começa a falar, dizem a melhor idade, mas assim, em termos de acesso porque a pessoa vai envelhecendo e naturalmente vai perdendo a sua independência, a sua autonomia, vai dependendo cada vez mais dos outros. Então, se esses outros não têm um olhar
um olhar de afetividade, de sensibilidade, essa pessoa realmente vai ficando cada vez mais à margem e não tem, né, essa... O que você acha, Elisa? E eu acho importante isso, né, quando a gente está falando do envelhecimento, das pessoas entenderem que você não envelhece a partir dos 60 anos, né? Essa bobagem que está colocada na nossa sociedade, né? Para muitas pessoas diz, eu não sou velha ainda. Então, bem, você é. Você é, né? A partir dos 25 anos, né? Biologicamente falando, você já tem perdas. Quer dizer, então, se você estabelece que envelhecer tem a ver com perdas orgânicas, então você já está nesse processo muito antes do que se imagina. Então, não ter medo do envelhecimento, né, Emanuela? Eu acho que essa é uma grande questão que nós temos que colocar na nossa sociedade, né? Envelhecer pode ser um dos momentos melhores da tua vida. Pode não ser. Mas se você se conscientizar, será um dos melhores momentos, talvez um dos melhores momentos da tua vida. Depende do jeito que você olha esse teu processo, não é isso? Você olha, mas em que você tem acesso às coisas. E que você, né, também tem. Acho que tem duas questões bem importantes na fala da Elisa, né? Para muitos idosos, a fase da velhice é uma fase de ouro, de descobertas, de experiências que ele não teve oportunidade de viver antes e que agora ele tem acesso. Por várias questões, né? Porque a gente tem mais acesso por conta da tecnologia, por conta do avanço científico, dos avanços da saúde. Então, é muito comum a gente ouvir na prática muitos idosos muito felizes com esse momento da vida. Agora eu posso, agora eu tenho uma autonomia, agora eu posso decidir, eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero, eu me empoderei realmente daquilo que faz sentido para mim, mas para muitos, sim, essa fase vai ser uma fase mais difícil. Quando você fala que a gente precisa entender desde sempre que a gente também vai envelhecer, eu acredito que isso é fundamental, ter essa educação por envelhecimento. Ontem, meu filho estava me contando que ele teve aula de educação financeira. E eu fiquei muito feliz, porque eu não tive aula de educação financeira. E eu penso que, assim como muitas escolas estão falando a respeito disso, é bem importante que fizesse parte disso educação para o envelhecimento, para o seu envelhecimento e como você lida com o envelhecimento das pessoas. Muitas dessas crianças, elas estão vivendo com avós com doenças crônicas. Será que elas têm preconceito com essas pessoas? Será que elas reconhecem que o meu avô, a minha avó está vivendo uma condição, mas que ele continua sendo o meu avô, que ele continua tendo o direito de ter autonomia, dignidade? Ou a minha família, o meu entorno olha para ele como se ele fosse, virou criança, não sabe mais de nada, o vovô é meu bebê. Então, tudo isso é algo que precisa ser construído. Muitas famílias, elas não vão ter essa compreensão por si só, e aí a importância do poder público, né, dos equipamentos também, dos governos em todas as esferas, estarem oferecendo essa oportunidade nos diversos lugares que essas pessoas circulam, que essas crianças também passam. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto na Inglaterra, em que as escolas, elas recebiam a visita de pessoas com demência, mas não era uma visita para elas se penalizarem com aquelas pessoas. Pelo contrário, elas viam ali naqueles momentos, as pessoas com demência ensinavam coisas para elas, faziam brincadeiras, ensinavam, falavam de outras questões, para desmistificar essa questão, de, por exemplo, de que a pessoa com demência não sabe mais de nada, só fica em casa, só fica deitada. Então, tudo isso também depende muito de como o governo, o estado, o município olha para essas questões e cuida disso. Claro. Né? O que a gente efetivamente tem aqui, pensando na questão da pessoa idosa, da pessoa com demência no município. Por isso, eu estava falando, acho que é importante a gente ter assim, um poder público, governos que sejam sensíveis à pessoa humana.
Porque a gente ouve muito, que também é importante, mas de qualificar desde criança os jovens para mercado de trabalho, para apertar, né? Tanto que queriam tirar a sociologia, a filosofia, quer dizer, tudo que pensasse não era importante. Quer dizer, a humanização é importante. Por isso que é essencial a gente ter governos que tenham essa sensibilidade, essa empatia, né, vamos dizer assim, com o ser humano. O ser humano é importante. Aí a gente vai ter política pública desenvolvida também para o idoso e para redução de preconceitos, né? Muito importante, eu acho que esse ano a gente está no ano de eleições, né? De quando a gente for escolher os nossos candidatos, a gente observar quem são aqueles que falam a respeito de propostas voltadas para o idoso. Porque essas pessoas que a gente vota, são elas que vão representar também as necessidades de uma população, né? Na última semana, a gente teve uma questão que foi bem difícil e foi vista com profundo pesar, que foi a aprovação do Plano Nacional de Saúde, na qual vários órgãos, a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Apoio a Pessoas com Demência e Cuidadores, vinha batalhando também para que nesse plano fossem incluídas as necessidades das pessoas com demência dentro desse plano. Tiveram várias campanhas, abaixo-assinado para várias pessoas assinarem. O Plano Nacional de Saúde foi aprovado e não consideraram nele as necessidades dessas pessoas. Então, é claro que volta a tramitar, mas a gente tem um certo retrocesso. E quem são essas pessoas que estão lá em cima aprovando... votando, né, ou não nessa... esses planos, né, que vão facilitar para a construção de uma política que não possibilita isso. Por quê? Sim. Então, a gente também precisa se apropriar e saber o que está acontecendo. Eu digo que o idoso, o cuidador da pessoa com demência, a própria pessoa com demência, ela precisa ser ativista a favor dessa causa, né? Da causa do envelhecimento, da causa do cuidado, da causa da demência, para que a gente possa realmente levantar uma bandeira e os nossos gestores, eles possam ter uma clareza maior do peso que é isso para a população. Mas se a população não se manifesta e não fala, outras demandas vão aparecendo na frente. Sim. E aqui em Santos, bom lembrar, nós temos o Fórum do Envelhecimento Saudável da Pessoa Idosa, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas e participem, porque... e temos o Conselho do Idoso, que também é bastante ativo aqui em Santos. E é importante a participação de pessoas que estão preocupadas com o envelhecimento, quer dizer, que estão preocupadas no bom sentido, né? De pensar sobre o envelhecimento, né? Então, porque assim, não dá para a gente dizer, eles que decidem. Quem decide somos nós. Nós temos ferramentas para intervir numa decisão, por exemplo, como essa, né? Mas nós precisamos estar organizados para que isso aconteça. Então, participar de movimentos, participar de fóruns, participar de conselhos, né? Tudo isso é necessário para a gente podendo construir, né, uma forma de entender a nossa sociedade de um jeito mais humano, como você falou, né? Sim. Que tenham mais empatias, que as pessoas compreendam melhor aquela necessidade, né? Não é, mas eu não posso fazer nada. Não, é a partir de cada um. Que, por exemplo, o legislativo vai pensar as políticas. Pode tentar pressionar, né? Mesmo assim, é difícil, mas sem isso não existe